Salve galera! Como estão todos? Mais uma segundona aí começando. Vamos falar de negócio e desenhar um pouco. Hoje eu vou deixar a amostra aqui para vocês o que eu vou estar fazendo. Vou estar fazendo um retratinho, achei um aqui na internet. Vou fazer um bem aleatório para a gente poder estar conversando aí, para vocês verem o processo também de como que eu faço. E quem tiver dúvidas em relação a isso, é só chamar aí, a gente vai trocando uma ideia também, beleza? Em relação ao desenho antigo que eu estava fazendo, ele tá postado lá na minha grade, aí do... Salve, Matheus, beleza, mano? Ô, valeu, brigadão, tamo junto, cara. Encosta lá no espaço, dá um salve lá, sempre bem-vindo. O desenho que eu estava fazendo anteriormente, quem quiser ver o resultado dele, tá lá na grade, já aqui no meu perfil. Entra lá e confere, beleza? E hoje eu vou começar um retratinho aqui, também coisa simples. Vou deixar aqui pra gente fazer um processo, trocando uma ideia. Peguei um rostinho aleatório aqui, como eu comentei, vamos começar aí. Ah, demorou. Vamos sim, só encostar, beleza? É nóis, acompanha aí. Qualquer coisa a gente vai trocando ideia. Pergunte aí, tire suas dúvidas aí. Beleza? O desenho ele tá aqui na frente, não dá pra ver porque senão é muita coisa, acaba não mostrando, mas depois eu mostro aí, tá? Vou começar aqui por uma forma básica mesmo, tá bom? Sempre inicio fazendo uma estrutura bem básica. Esse primeiro, essa primeira parte, né, do desenho, como eu vou fazer um retrato ou qualquer outra coisa, né? Faço um esboço bem simples de tudo, que é para encaixar tudo certinho, né? Eu não me preocupo com o que vai vir. Então, de início é só um modelo aqui do nosso Andrew Luiz aí, que é este desenhista aqui. Eu utilizo muito o modelo dele, o método dele de construção, principalmente de rosto, mas no meio dele eu coloco outros processos também no meio que vai ajudar também a ter um direcionamento. Não, cara. Aqui, no caso, como é uma estrutura básica, eu não me preocupo ainda como vai ficar tudo. Primeiro eu faço essa estrutura básica, né? Como eu acabei de falar, é o modelo do Andrew Loomis que ele utiliza, onde a gente divide em quatro partes, né? A cabeça, né? Parte um, parte 2, parte 3 e parte 4. Então, em cima disso, a gente coloca visualmente cada parte dos órgãos, né? Dos elementos, né? A gente coloca os olhos, eu vou colocando aqui, você, se tiver dando para ver aí, mas depois eu mostro com a câmera melhorzinho, eu viro aqui o flipboard para vocês darem uma olhada. Mas de início, eu não me preocupo em colocar nada ainda, tá vendo? Eu só tô arrumando mesmo a estrutura, né? Tô separando e vendo onde que vai ficar tudo mesmo, né? Não me preocupo ainda em copiar a referência, né? Isso eu vou colocando mais pra frente. Primeiro eu coloco toda a estrutura básica mesmo, que aí fica mais fácil para eu colocar tudo da referência, tá bom? Uma estruturona mesmo, bem. Peguei um velho pra desenhar. Eu gosto de desenhar os velhinhos. Acho legal as formas, os enrugados que tem assim, né? Então fica bem legal, não fica aquele desenho tão liso, né? Igual a gente vê por aí a galera fazendo só desenho lisinho, né? O rostinho de bonequinha. Eu gosto de estudar e pegar uns desenhos de uns velhão, todo com as testas assim deformadas. Eu acho que fica mais expressivo o desenho, a gente consegue colocar mais elementos dele e estudar mais em cima dessas peças, né? Quando a gente pega um desenho que é muito
liso, eu, eu particularmente não curto tanto. Tem gente que gosta, eu não acho tão legal, não acho que me enriquece tanto assim ao olhar, né? Eu acho que quando tem mais expressividade fica um desenho mais completo, né? Ele fala mais. Ó, tô arrumando aqui, que ele tá um pouco inclinado, a cabeça dele, então tô arrumando aqui. Eu vi que ele tava inclinado quando eu fiz o corte lateral aqui, né? Ele não tá reto. Então, já arrumei aqui, então não me preocupo em... Também fiz por cima mesmo. Então, agora aqui eu vou colocar mais ou menos onde separa os olhos aqui. É, então, né? E fica esse lado de realidade aumentada, esse mais 3D, vamos dizer assim, como o pessoal gosta de falar, né? Fica um desenho mais 3D, né? E isso fica tipo mais uma foto, não só um desenho, né? E se for para fazer algo liso assim, a gente utiliza a impressora mesmo, né? Eu sei que tem gente que curte fazer esse tipo de desenho, meu, legal, é válido também, mas quando você consegue aprofundar mais, pegar uns tiozão assim e tal, acho que fica mais legal o desenho, fica mais bonito, né? Vocês estão vendo? Estou colocando só vendo onde que é cada coisa mesmo, não tô desenhando nada ainda, né? Não tô fazendo forma de nariz, de olho. Ah, valeu, mano. Obrigadão. Valeu, qualquer coisa a gente vai falando aí, vai tirando suas dúvidas aí também, vou esclarecendo aí. Obrigado aí, valeu a moral. É legal pegar os velhos, porque esse velho que eu tô aqui com a foto, ele tá com a barba bem bagunçada mesmo, assim, o cabelo todo bagunçado. Eu vou começar ele tô começando ele com lápis, aqui 7B mesmo, né? Um lápis bem macio, né? O grafite dele, ele não é tão duro, né? O que é legal vocês também procurarem materiais que vocês curtam, né? Desenhe com vários tipos de materiais aí, mas utilize materiais bons também, porque isso vai ajudar na desenvoltura do desenho de vocês. Às vezes vocês acham que não estão conseguindo algum resultado e pode ser por conta do material também. Então é importante investir um pouco em um material legal também, um material um pouco mais caro, vamos dizer assim, né? Com uma marca legal, tá? Isso vai ajudar também. Não utilize só marquinhas baratas. Claro, utilize o que cabe no bolso de vocês. Tem muito material bom com preço justo. E é ruim ficar fazendo. Não é ruim, né? Mas eu sou acostumado a ficar desenhando muito com música e tal. E como essas lives não tem como ficar rolando som, tem que ficar quietinho.
Vocês veem, eu tô colocando tudo mais ou menos no lugar ainda, não tô definindo nada, só tô acertando, né? Colocando os olhos na altura certa. Eu vou arrumando, vou atropelando mesmo. Não me preocupo ficar apagando nesse processo aqui, porque isso aqui é um esboço ainda. E se eu não curtir mesmo, né? Não tiver muito trabalho quebrando a cabeça, eu arranco e começo de novo, né? Não pode ter preguiça, tá? Você está no processo ainda, né? Vamos fazendo essa quebrando a cabeça nessa primeira parte. É melhor você quebrar nessa parte, deixar tudo no lugar certinho, né? E ir avançando do que você avançar o desenho todo e depois ver que os olhos não estão no lugar certo, não estão na altura certa, né? Na proporção correta, e você tem que ficar apagando para refazer. Então isso é muito mais maçante, você vai perder muito tempo com isso, tá? Então é melhor perder tempo na estrutura do que no processo de definição. E é muito louco como, no contexto geral, né? Quando a gente fala isso, a gente leva pra vida também, né? Isso, cara. Assim, né? A base que eu aprendi, que eu aprendi que eu vejo outros artistas fazendo também, é justamente essa, é você colocar, montar a estrutura corretamente, perder um tempo na estrutura. Você observa, toda hora ainda eu aqui tô mexendo na estrutura. Eu não tô me preocupando lá na frente. Tô organizando só meus espaços, né, as formas, né? Então a gente vai sempre pelas formas primárias, né, do desenho. Você vê, eu comecei por círculos, agora tô fazendo os ângulos aqui dentro, né? Tô tudo bem duro ainda. Não tô definindo, não tô me preocupando com isso, né? Isso eu vou me preocupar lá na frente. Aí sim, depois eu coloquei tudo no lugar, a estrutura tá correta, né? Tá tudo no seu devido lugar e na proporção correta. Aí sim eu venho arrumando, vou definindo aos poucos, né? Faço uma, uma, uma esfumaçada geral no desenho, mais pra frente, eu esfumaço e aí sim eu venho refinando, vou pegando parte por parte e vou refinando ele, tá? Mas nesse primeiro passo é importante a gente focar realmente na estrutura e nos espaços, tá? Então toda hora você ficar medindo para ver se está tudo do tamanho correto, né? Os espaços estão do tamanho correto, o olho, a distância do nariz, né? Da boca. Então na primeira etapa é importante a gente focar nisso mesmo, tá? Não se preocupe em ficar fazendo a íris aqui do olho, sabe? Ficar fazendo desenho da ala nasal, você vai ficar quebrando a cabeça, vai perder muito tempo. Então, perde tempo na estrutura e na organização. Depois, mais para frente, você ganha tempo com isso e consegue ir refinando aos poucos, tá? É mais fácil dessa forma. E quem não estava falando, é muito louco quando a gente leva isso para a vida real, né? Ficar com medo de ficar começando. Isso, cara, melhor coisa de estudo para galera que tá começando mesmo é sempre ficar fazendo estrutura, tá? Meu, aprende estrutura. Aprende estrutura. Coloca estrutura de vários jeitos, né? Para vários ângulos, principalmente rosto, né? O pessoal gosta de desenhar bastante rosto. Coloca para vários lados, olhando 3/4 para frente, para cima, para baixo. Vai desenhando só a estrutura, tudo bem duro mesmo, né? Não se preocupe em avançar. Desenha a estrutura, faz outra. Desenha outra estrutura, faz outra. Você vai fazendo isso e com o tempo você vai ficando com o seu olho mais calibrado.
Então, quando você calibra o olho e consegue ver a distância de tudo, é tudo mais automático, né? Você perde menos tempo. Lógico, isso é com o tempo, né? Você vai estudando, vai se aperfeiçoando, o seu olho vai entendendo onde fica cada peça do rosto, né? Onde fica o nariz, onde fica o olho. Mas é depois de muito desenho feito e errar muito. É importante errar, né? Porque você erra, você volta e refaz. E é justamente isso o ponto. Você não pode ter medo de voltar. O que mais acontece, não só no desenho, mas a gente leva para a vida, é as pessoas errando, erram e não querem parar e ver onde está o erro, né? Continuam prorrogando aquele erro, mesmo sabendo que está errado. E poderia dar tempo de parar e consertar o erro e começar a fazer a coisa certa. É igual ao desenho, a vida é isso também. Se você está levando alguma coisa que você não está fazendo corretamente, meu, você interrompe e começa a fazer a coisa certa. O que mais as pessoas fazem é o quê? Ah, comecei errado, vou terminar errado. Aí chega lá na frente, fez tudo de errado, o percurso tudo errado. Aí vai ter que ver que vai ter que voltar tudo de novo. Então ela vai ter dois trabalhos. E o desenho ele traz muito essa didática, né? O desenho ele traz muito essa didática. Porque se você começar ele errado, ele vai terminar errado. Então não pode ter preguiça de recomeçar. Meu, começou, vê que tá fazendo errado, puta, vou refazer. Faz outro. Meu, vai lá e faz outro. A vida também é assim, a gente às vezes tá vendo que tá fazendo algo de errado e tá levando e meio que começa a não se importar com o erro. Mas isso lá na frente vai trazer uma consequência em cima desse erro também. Então fica como um aprendizado assim enorme, né? E traz muita paciência, né? Você aprender esse tipo de estudo, né? Que é levado à arte, porque a arte é uma paciência, você tem que ter paciência, né? E você tem que ser uma pessoa muito dedicada para poder evoluir, assim como na vida, você tem que ter paciência se você quer evoluir, você tem que ter dedicação em qualquer coisa, né? Tem que estar disposto a estar sempre aprendendo, né? Estar sempre com um copo meio cheio, né? A gente não pode estar com o copo cheio toda hora, porque se a gente está com o copo cheio toda hora, você não consegue colocar mais nada dentro dele. A gente só pode transbordar de fato depois que a gente já dominou muito aquele assunto e começa a transbordar sobre ele, né? Aí sim, mas do contrário, a gente tem que ter humildade de estar sempre estudando e se aperfeiçoando. Isso é para qualquer coisa, né? A arte, o desenho, a música, ela traz muito isso, né? Que a gente precisa passar muito tempo estudando, se dedicando para poder chegar no nosso destino, onde a gente quer de fato. E vai errar, você não pode ter medo de errar e começar de novo, meu. Errei, vou recomeçar. Tô desenhando, não tá legal, porra, vou recomeçar aqui tudo de novo. Você tá aprendendo uma música, né? Assim, como eu toquei muitos anos, sou formado em música, meu, não tá legal, puta, vou começar a tocar de novo. Vou pegar só esse trecho, vou aprender só esse trecho. O desenho é igual, quando a gente traz pra vida, é a mesma dinâmica. A gente só consegue andar pra frente quando a gente entende os processos e não tem vergonha de ficar errando e reconhecer que errou e recomeçar de novo. Eu vou seguindo aqui, estruturinha, e basicamente já está quase. Ó, a estrutura é bem simples. Como ele é um tiozão que tem barba, eu não vou fazer a barba, né? Nem o cabelo branco, porque eu olho como uma estrutura só, tá? Tanto a barba quanto o cabelo. E eu vou avançar nele mais pra frente com técnica carvão, porque é uma técnica que eu curto muito. E para esse tipo de desenho ele fica muito legal o efeito que fica, né? Não fica algo forçado, fica algo dinâmico e fica bonito também. E como eu falei, é importante a gente saber utilizar outras. Ó, toda hora eu tô arrumando, vou olhando aqui, vou vendo que a proporção não tá correta, venho aqui, arrumo, tá arrumando, ó. Não me importo quantas vezes eu vou arrumar. Olha, eu comecei aqui, ó, olha o tanto que eu já arrumei pra dentro, né? E ainda vou arrumar mais. Então, vou arrumando aqui, vou organizando, deixando tudo no seu lugar.
É melhor fazer esse processo agora, que nem eu falei, do que eu ficar avançando, né? Todo o desenho, chegar lá na frente, o desenho tá todo deslocado, tá tudo errado. E, puta, você bater aquela bad de ter que começar e você já avançou ali, ficou 2, 3 horas riscando, riscando para chegar no resultado e descobriu que o resultado estava errado, né? Então é melhor você quebrar a cabeça nessa primeira etapa aqui, não quebrar a cabeça, né? Mas organizar e chegar lá na frente e ficar mais certo. Ah, sim. É melhor você se frustrar no começo, cara, do que no final, exatamente. Nossa, bem melhor. Porque você faz todo o desenho, desenvolve toda a linha de raciocínio do desenho, e chegar lá no final tá tudo errado. Meu, você não vai querer ficar perdendo mais tempo, entendeu? E eu vejo muita gente se frustrando em relação à arte, não levando a sério a arte por conta disso, porque você passa esse processo de frustração, né? Você começa a andar e vê que não tá indo e volta o desenho, né? Não quer voltar o desenho, você quer continuar ele estando errado. E isso gera frustração mesmo. Então tem que assumir, assumir o erro, assumir que está errado e começar de novo. Uma coisa importante também nesse processo é a posição como você desenha, né? Vocês veem que eu não tô pegando no lápis com esse movimento, né? De garra, né? Como normalmente a galera faz. Tô fazendo ele mais justinho, né? Mais solto, né? Segurando dessa forma porque eu deixo o desenho mais fluido também. Nessa primeira fase é importante até você se observar como você pega o desenho, porque conforme você vai avançando no lápis, você vai definindo mais. E nesse momento eu não estou fazendo definição, estou fazendo só um esboço, né? Então, para essa primeira parte, eu utilizo o lápis dessa maneira aqui, né? Não só eu, mas todo mundo que desenha, né? No nível mais profissional, intermediário, profissional, tende a desenhar dessa forma. Se vocês repararem, é justamente para isso, deixar o desenho mais livre, né? Mais solto, no modelo mais de esboço mesmo e mais leve, né? Porque se eu vim com a ponta do lápis, a tendência é eu querer forçar no papel e eu não quero isso, não quero ficar marcando, né? É simplesmente para eu fazer a primeira parte aqui. Isso, é. Porque é justamente para esboço, né? Segura assim dessa forma. No começo é meio estranho vocês usarem assim, né? Vocês vão sentir um pouco de incômodo, né? Mas a tendência é deixar o braço solto, porque ele vai ficar mais fluido, a sua mão vai ficar mais fluida e o braço também. Então vocês vão conseguir fazer esse modelo de desenho ou outros desenhos, qualquer desenho que seja, para ele ficar mais fluido. Aí depois que você reutilizou, aí sim eu venho avançando, aí eu vou pegando ele mais justinho. E conforme eu vá avançando, a tendência é eu ir avançando para a ponta do lápis também, né? Porque daí eu vou definindo e vou segurando com mais firmeza onde eu quero. Mas nas primeiras partes eu utilizo com o lápis deitado, né? Tudo deitado. Isso vai me dar mais fluidez pro desenho. Então, fica essa dica aí pra vocês também. E faz toda a diferença, viu? A galera acha que não, eu faço direto.
Vamos ver que é muito melhor, é muito mais fácil. É isso, ele fica bem clarinho, fica bem esboço mesmo, né? Não fica tão pesado na folha. É justamente isso, Matheus. Ó, vocês veem que eu estou avançando aos poucos, mas eu ainda estou corrigindo ainda, né? Estou corrigindo aqui de boa, sem ficar preocupado ou suando. Ah, quero avançar o desenho, quero ficar correndo. Vou indo aqui, sem pressa, tranquilinho. E aos pouquinhos ele vai saindo. Paciência, paciência. A primeira partezinha do desenho. Tô pensando em deixar ele para ir fazendo toda segunda-feira aqui, esse desenho aqui, tá? Aí vocês vão ver como que fica o passo a passo. Vai ficar melhor. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aí eu arrumo depois direitinho que posicione e vocês vão acompanhar melhor. Aí vocês veem como vai saindo aí. E a vida é um jogo de paciência, né? Não tem jeito. Tem que saber jogar. Evoluir é um jogo de paciência. Saber jogar o jogo. Como isso aqui tudo é barba, como isso aqui tudo é barba, eu não vou me preocupar em desenhar a boca, tá? Tô fazendo isso aqui só como marcação pro meio entre o nariz e o queixo mesmo, para eu separar, para eu também ter uma noção do tamanho da barba, né? A barba tá mais ou menos aqui, ó, pelo recorte do desenho. Como eu falei, é um tiozão, né? Então, tudo isso aqui é barba. Então não vou ficar desenhando detalhe, que é uma massa. Só ao longo do desenho vocês vão vendo, pegando forma com mais facilidade. Então não se preocupem em querer ficar fazendo fio a fio. Vocês vão perder horas fazendo isso, tá? Então, não, aqui no caso, eu fiz só mais ou menos a marcação do tamanho dela, né? Porque isso me dá uma dimensão do desenho. Então posso deixar aqui ela mais ou menos só para eu saber se a posição dos órgãos do rosto está correto, né? Então isso me dá um direcionamento também, a barba, né? Vai me dar um apontamento para saber se está correto ou não. E nem aqui, eu não desenhei ela, eu só fiz mais ou menos o tamanho que é ela. Porque até pela barba ou pelo cabelo a gente consegue tirar, fazer a dimensão para saber se está correto o rosto, né, da pessoa. Então é como se fosse um ponto de referência, tá? Então acaba ajudando nisso também. Então, se você coloca nem que seja algo para simular a barba ou o cabelo, ele tem o cabelo mais ou menos recortado aqui, e aqui vem um pouquinho de nuca aqui nessa região. Ele é meio carequinha também. Ele tem cabelinho branco e tal, né? Então é
algumas massas, eu não preciso, que nem eu falei, eu não fico desenhando fio a fio, né? Só massa, massa com massa. Então aqui ele tem uma massa de cabelo, tem um pouco ainda aqui na cabeça, com os fiozinhos aqui. Aqui também. Aqui testa. Aqui já a parte do rosto. Aqui tem barba também. Aqui massa também de cabelo. Aqui o cabelo dele nessa região vai se misturar com a barba também. Então, tem um recorte aqui. Então isso aqui já me dá toda uma ideia para saber se a proporção do rosto também está correto, né? Eu não fiquei me preocupando em fazer detalhe nem nada. Eu não penso nisso. Porque como eu penso por massa, pegar uma parte maior e desenhar essa parte maior para entender como funciona, aí mais para frente eu avanço e vou definindo melhor. Mas no momento eu só meio que faço uma marcação também para saber onde está, para ver se está encaixando perfeito e para saber se a proporção do rosto, da cabeça, do crânio, né, tá tudo correto, da testa. Então colocar esses elementos vai me dar esse direcionamento, tá? É justamente por isso. Não que eu vá fazer agora, mas você pode colocar para ter esse direcionamento aí, tá bom? Então é importante isso. Porque você acaba sabendo se o desenho tá tendo uma forma correta, né? Só por isso, não que eu vou fazer, não que eu vou fazer agora. Vocês veem, ainda tô arrumando ainda, né? Proporção ainda, então tá tudo correto. Não fiquem frustrados em relação a isso, porque senão vocês vão ficar frustrados e vão querer parar de desenhar ou de estudar, qualquer coisa que seja, né? Quando você fica frustrado com algo que você está fazendo que não está lhe dando resultado, nessa hora você tem que parar e analisar para saber o que você está errando. E corrigir isso, como eu falei, né? E só dessa forma você vai conseguir avançar no que você quer. E aí é um tiozão cheio de ruga, assim, né? Todo bem veinho mesmo, né? Veinho, veinho. Vou fazer algumas marcações também, já aqui do rosto, tudo marcando bem leve também, tá? Segunda-feira normalmente a galera tá mais quieta, né? Porque começou a semana, não sei se a galera fica triste com isso. A galera não gosta de começar a semana. Começar a semana bem, galera. Trocando ideia, pra cima, só pra frente. Tirando os projetos do papel, aplicando. É legal fazer esses tiozão que eles têm uns narigão, fica bem legal. É, a galera começa segunda-feira já desanimada com a semana, né? Não sei o que tá acontecendo com esse povo.
Vocês, eu tô arrumando ainda a proporção, saca? Tipo, não, não tô preocupado em avançar aqui ainda, não avancei nada, só tô toda hora arrumando, até um ponto que eu olhar e eu falar, pô, agora tá certo. Importante tirar a medida, ver se as medidas estão batendo, se a altura, né, tá batendo, o rosto dele tá 3/4 e tá um pouco inclinado, né? Não tá reto, tem uma inclinaçãozinha bem leve. Inclinação leve, o nariz apontando para baixo, porque ele é narigudinho. É, cara, falta de endorfina e dopamina. Por isso que eu vou treinar. Por isso que é importante treinar. O treino, justamente por isso também, ajuda por isso também, na liberação de dopamina e endorfina aí. Acaba aumentando sua autoestima, né? Fazendo um exercício, uma prática de exercício físico traz esses benefícios, né? Lógico, treinar para ficar com a saúde em dia, mas principalmente para você liberar esses químicos dentro da gente, né? Porque levanta a gente, deixa a gente para cima e a gente consegue ter um dia melhor. Sei que muitos não têm um tempo adequado para treinar, fazer uma atividade física, mas se você tem pelo menos aí meia horinha, 45 minutos por dia, meu, pô, treina, faz uma atividade física e isso vai fazer uma diferença gigante no seu dia. Principalmente se for de manhã, tá? Se for de manhã, meu, melhor ainda. Eu prefiro muito treinar pela manhã. Infelizmente, às vezes por conta da rotina, eu preciso inverter e tenho que treinar um pouco mais da tarde para a noite. Mas eu prefiro treinar de manhã. Treino já libera endorfina no máximo, deixa no talo a endorfina e leva o meu dia de boa, sem ficar com preguiça. Uma caminhada para o trabalho já faz diferença já, total, né? Ou mesmo quem tem condição de ir para o trabalho de bike também, né? Isso também já faz uma diferença gigante, gigante, né? Eu vou dar uma esfumaçada aqui. Vou ter que me virar com esse pequeno papel que eu tenho. Não trouxe papel na sala hoje, esqueci. Não vou sair para ter que parar lá. Eu vou utilizar um pedaço de papel aqui e já resolve. Uma caminhadinha já vai vir pra caramba. Nossa, trabalhei anos em um comércio, né? Comércio farmacêutico, onde eu ia a pé. Então era 15 minutos para ir, mais ou menos, 15, 20 minutos para ir para voltar todo dia. E eu ia almoçar em casa também. Então eu era magrinho, assim, era só o que suco, meu. Eu já era magro e ainda fazia isso, né? Não ia de condução. Até porque também eu não recebia a condução também desse estabelecimento. Mas ia a pé, então faz a diferença, né? Chega endorfinado, né? Pô, vamos trabalhar, vamos fazer as coisas e tal. E a endorfina ajuda nesse sentido, né? Ó, tudo. Eu tô olhando aqui, tudo que eu tô vendo tá, tá no seu lugar, né? Lógico que eu tô sempre olhando, observando. Aqui a testa, né? Dá a impressão de que é grande, né? Mas aqui tem um pedaço do crânio aqui nessa região. Ela faz isso aqui, né? Vem a testa aqui, pá, pá. Então, como ele é careca, parece que é muito grande, né? Mas aqui já faz parte do topo da cabeça, né? E aqui é a testa. E aqui tem o cabelinho dele aqui começando, né? Bem ralinho dessa referência que eu tô buscando. Então parece que é uma puta cabeça grande, mas aqui a gente tem que lembrar que ele é careca também, então faz essa diferença. Por isso que é importante colocar um pouco dos elementos para saber se está mais ou menos correto, tá? Testa, cabelo.
Nariz. E o desenho de fundo, aquele desenho tudo é preto, né? Então, para dar o efeito da barba, depois eu vou atacar o fundo, tá? Para poder subir a barba e o cabelo, como é branco, eu vou precisar mexer no fundo também para dar esse contraste nisso, né? Porque senão não dá contraste. Vai ficar bem estranho. Eu não consigo pegar os volumes certo, né? Dentro do rosto, as tonalidades também, né? Os valores tonais que tem aqui nessa região. E na barba também tem valor tonal, né? A gente tem a impressão de que é tudo branco, mas não é 100% branco. Tem, dentro do branco tem os seus valores tonais, né? Tem os seus cinzas ali dentro, então a gente tem que achar isso que é o que vai fazer a barba aparecer de fato, tá? Hoje eu tô falando mais de desenho sobre do que tá falando de negócios, né? Mas a ideia das lives é essa mesma, é falar de desenho e negócio. Por isso que o nome da live acabou ficando isso, desenho e negócio. Porque uma live eu vou falar mais de desenho, outra eu vou tratar mais sobre negócio, marketing, né? Mercado da tatu, empreendedorismo em geral. E outra eu vou ficar falando mais de desenho. Então, conforme vocês forem entrando e forem tendo dúvida também, vai perguntando. É, o desenho também é negócio, cara. O desenho também é negócio. Como eu tô voltando mais agora a pegar encomenda também, pra mim também é negócio. Né? Então, quem quiser a sua também, me chama aí. Que eu faço, tá? A gente escolhe a técnica aí que você quer que seja. Pode ser carvão, óleo, acrílico, né? As pinturas tradicionais aí. Até mesmo digital também. Deixa eu dizer que é uma carinha bem de desconfiadão, esse tiozão aqui. Como eu falei, eu não defini nada do desenho, tá? Só coloquei os elementos, arrumei a estrutura. Para mim aqui agora já está bem mais próximo do que é realmente a referência. Mas em nenhum momento eu fiquei avançando o desenho. Só me preocupei nessa primeira etapa. Que agora sim, a partir dessa primeira etapa, que eu vou começar a avançar, né? Mas em nenhum momento eu apaguei também, não fiquei me preocupando em ficar apagando nessa primeira etapa. Primeiro, se eu ficar apagando, vai ficar borrando todo o papel. E vai ficar bem feio, acaba marcando muito, né? E uma segunda também é que isso pode, dependendo da folha que você está utilizando, a folha ela vai desgastar também. A folha desgasta se você ficar passando a borracha toda hora, vai queimando a folha. Nisso você perde gramatura da folha, né? Se você estiver fazendo um desenho que utiliza apagar com borracha, como é no caso esse daqui que eu estou fazendo uma gramatura de 120 gramas de sulfite. Então é algo bem fino, não é uma gramatura pesada. Dá para fazer alguma técnica ou outra que seja molhada, né? Mas pode ser que não aguente, eu preciso preparar um pouco a folha antes. E como é que eu vou utilizar? Estou utilizando o 6B para fazer o esboço e depois vão vir com carvão em cima. Se eu ficar queimando a folha, vai desgastar a folha também, vai ficar marcado que a folha está desgastando, né?
Então, no caso, para esfumar, legal essa pergunta. No caso, para esfumar, eu utilizo, depois que eu já avancei bastante, eu acabo esfumando, porque fazer esse esfumado na folha total, e é bem leve, tá? Não precisa aplicar forte, tá bom? Com a folha. Pode ser um papel toalha, um papel higiênico também. Você vai vir levemente e vai esfumar por cima, porque ele vai deixar já um pouco texturizado o seu desenho, né? Já vai dar uma textura e também ele já vai dar meio que um fundo para o seu desenho, já vai colocar um valor tonal aqui, ele vai tirar o branco do papel. Então ele já vai tonalizar, já é uma primeira tonalização, você faz uma tonalização total. E com isso, você fazendo esse processo, já vai meio que apagar um pouco, tá? Quando você esfumaça, né? Então você não precisa vir com a borracha, porque como a partir dessa parte aqui eu vou começar a avançar já, então a próxima que eu vou começar a vir avançando já vai cobrindo o que eu fiz. Então não me preocupo, porque todo esse esboço aqui, essa primeira parte, ela vai ficando por baixo, tá? Então ela vai ficar escondida. Por isso que é importante você evitar de ficar utilizando a borracha, né? 100% toda hora. A não ser que realmente você esteja em processo de aprender mesmo, né? Tá ali no começo. Não tá aí, meu, usa mesmo. Vai lá, apaga e refaz. Apaga e refaz. Aí conseguiu estruturar, vai para outro lado, faz de novo. Se dependendo, é legal, faz o mesmo. Se você fez acertou a estrutura, vem pro lado e faz o mesmo desenho, porque você já sabe o que precisa fazer. Seu cérebro já entende isso, né? Ele já vai ligando, já vai criando um raciocínio neural que ele já sabe o que é certo e o que é errado. Lembra que eu falei que ele vai calibrando? O nosso cérebro ele tem um alto calibre em relação quando é isso, né? Ele vai gravando o processo. Só que para ele gravar, você precisa repetir. Então, a partir que você repete de 15 a 20 vezes, o seu cérebro ele já sabe o caminho que tem que ser feito. Então, isso acaba ficando mais fácil esse processo. Isso aqui é um processo que eu faço, meu, que eu levaria no máximo aí para estruturar isso aqui 15 minutos. Tipo, 15 minutos ele já estaria todo estruturado, igual tá aqui. Mas como eu tô conversando com vocês e estou explicando, vocês veem que levou bem mais tempo. Né? Se eu tivesse sozinho aqui, eu já teria feito vários rostinhos desse aqui, tá? Já teria feito vários, pelo menos uns 5, 6 desenhos, uma estruturinha assim, no período de 1 hora, ou até mais, dependendo como está a posição do rosto, né? Mas como eu estou explicando também, e eu não estou com pressa, para falar bem a verdade, então eu vou fazendo com calma, para vocês verem mesmo que, ó, para chegar nisso daqui, você pode levar o tempo que for quando você está aprendendo. Mas a partir do momento que você já entende, o legal para você fazer uma estrutura de 15 a 20 minutos, ali um tempinho ok, básico para você estruturar. Então, é um tempo bem legal, tá? Não passe mais disso. Se você está passando desse tempo para fazer uma estrutura quando você já sabe como fazer, significa que você ainda não entendeu o processo, né? Não entendeu esse processo todo. Então, é importante você voltar e começar a fazer estruturas básicas. Então, o papel, nessa fase aqui, ele vai funcionar como uma borracha, porque ele vai espalhar o grafite, vai tirar um pouco do peso das linhas, né? Por mais que tenha uma linha pesada ou outra, mas vai vir preto, vai vir volume, então vai acabar tampando, não me preocupo com isso. E depois vai vir as etapas de massa, né? De valor tonal em cima. Então isso aqui tudo vai ficando para trás, né? Vai vindo massa, 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 massa e depois quase não dá para ver ou não chega nem a ver o que está por baixo, beleza? Então nesse processo aqui, praticamente já está finalizado. Vou fazer só uma. Isso aqui é um carvão, tá? Que eu estou utilizando, um pedaço de carvão médio. Ó, lembra que eu falei que praticamente ia tampar o que estava embaixo dos bolsos? Ó. Então não me preocupo, né? Aí mais uma vez para deixar um pouco mais homogêneo. Vem aqui, tiro na moralzinho, bem tirando o excesso, ó.
vai ficar um pouco tonalizado embaixo também, né? E o que precisa para começar a dar o primeiro valor tonal já está aqui, né? E é tirar o branco do papel também, nessa primeira fase. Como já muda o desenho, se vocês conseguem ver aí, ó. Como já muda bastante, né? Aqui já está tudo no seu lugar, nariz, olho, né? Aqui a boca, como eu falei, na referência não tem boca, mas eu coloco só para saber mais ou menos a linha entre o queixo e o nariz. E vai vir a barba aqui. Ele também não tem orelha, porque na referência também que eu estou utilizando, o cabelo tá por cima da orelha, então não me preocupei em colocar a orelha. Ah, legal. Então não me preocupei em colocar a orelha aqui também, tá? Então só os elementos básicos mesmo, né? Que é nariz e olho. Mas só para colocar isso aqui, eu levei um tempo para acertar, né? Porque o rosto dele, na referência, dá para ver que ele é um senhor de idade bem avançada, e o rosto dele é bem funilado, né? Quer dizer, funilado é praticamente um triângulo invertido, né? Ele faz esse movimento aqui, ó, justamente esse aqui, ó. É bem fininho, o nariz dele é bem pontudo, né? Então não tem quase volume nessa região, né? Bem pouco, né? Testa bem alongada, com pouco cabelo. Beleza? Então essa aqui foi a primeira parte desse desenho aqui agora. Vou deixar ele para fazer aqui nas lives para vocês acompanharem o processo todo. Não vou mexer mais nele, vou parar por aqui. E durante a semana, se rolar tempo, eu volto aqui para a live, mexo nele de novo. Do contrário, segunda-feira às 20 horas estou aqui novamente. Beleza? Para a gente continuar aí, para a gente bater um papo, conversar, desenhar e aprender mais um pouco aí sobre desenho e falar sobre negócio, falar sobre a vida também. Beleza, pessoal? Valeu! Obrigado a todos aí que estiveram aí na live, trocando uma ideia. Valeu demais. Tamo junto e até a próxima. É nóis, valeu, brigadão.